Esse é o programa Nossa Escola Dominical, oferecido pelo PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Muito bom recebê-lo de todo o Brasil, desejando desde já uma boa aula. A você, professor, a você, aluno, que nesse domingo, por todo o Brasil, estará ministrando. Nós estamos na lição de número 7, Amor ao Dinheiro e Contentamento. E vamos estudar o capítulo 6 de Timóteo, o último capítulo de Timóteo. Ao longo desse trimestre, nós vamos estudar 13 capítulos da Bíblia Sagrada. 6 de 1 Timóteo, 4 de 2 Timóteo e 3 de Tito. Então, nós aqui passamos a primeira fase. Eu tenho certeza que tem sido um período extraordinário de estudo, de aprendizado da Palavra de Deus. E eu quero parabenizar você, professor, que se esmera, que se prepara para oferecer uma boa aula. Lembrando que acessando todos os canais do PEC, nós temos mais conteúdos para auxiliar, preparar a sua ministração, inclusive toda essa aula no contexto de igreja, nosso culto da família com escola dominical ministrado da Igreja Mãe, aqui em Belém do Pará. Então quero convidar você, após o programa, ir lá no canal do YouTube, toda a aula na íntegra está disponível e eu tenho certeza também que vai ser um excelente subsídio. Hoje eu recebo aqui o pastor Leandro, que também serve juntamente com a equipe do PEC na preparação dessa revista. Se você abrir aí a capa dela, tem toda a equipe nossa que ajuda, que serve na nossa revista. Cadê o do pastor Leandro aqui? Equipe editorial. E pastor Leandro Santos, quando você vê esse jovem pastor que serve aqui conosco, uma alegria, pastor. Pastor Felipe, muito obrigado, Pai do Senhor. É muito bom estar novamente para mais um momento de aprendizado com o povo de Deus. Então vamos direto ao nosso tema, lição 7, capítulo 6 de Timóteo, Amor ao Dinheiro e Contentamento. Nosso texto áureo se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quero convidar você a ler conosco o capítulo 6 de Timóteo. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10, lembrando que no contexto de aula é muito importante que você leia todo o capítulo. Vamos lá. Fato. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então vamos lá à página de número 40. Nós temos aí o esboço da nossa lição de hoje. Nosso primeiro ponto, relações sociais na igreja. E o ponto número 1, deveres sociais. Obviamente que o evangelho era algo muito novo naquela época e, como a gente sabe, fora da igreja haviam várias hierarquias e funções sociais. Dentro da igreja, todos eram iguais, como são de fato. Nosso Deus, ele não faz nenhuma distinção de pessoas, de raça ou de gênero, todos eram recebidos, mas dentro da igreja, naquela época, algumas pessoas pegavam essa liberdade que elas tinham em Cristo e agora abusavam dela. Tem um ditado, a gente aqui no Pará usa muito, a gente dá a mão, a pessoa vai e puxa o braço. E Paulo está dizendo, os deveres sociais, eles permanecem. A pessoa que servia, ela deveria continuar servindo. Aquele que era patrão, ele continuava como patrão e deveria ser honrado daquela forma. O que Paulo vai tratar aqui nesse ponto mais na frente é evitando o abuso. Ou seja, quem era senhor não podia tratar uma pessoa que estivesse sujeita a ele de qualquer forma, com desrespeito, assim como que quem era servo deveria, mesmo estando na igreja, sendo crente, continuar tratando esse seu patrão ou esse seu senhor com honra. No ponto de número 3, e nós não temos aqui o nosso tempo, ele é muito breve, por isso que eu quero convidar você a correr lá e assistir toda a nossa aula, tem bastante lá, 45 minutos no ambiente da igreja. Ele fala de algo que nós vamos entrar no próximo bloco. O pastor Leandro vai comentar um pouco, ponto número 2, o amor ao dinheiro, mas o poder do contentamento. E nosso texto áureo, ele vai falar exatamente sobre isso. Versículo 10 de 1 Timóteo, capítulo 6. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas e muitas dores. Não é surpresa para ninguém que um dos maiores problemas hoje é o dinheiro. O dinheiro, ele divide pessoas, o dinheiro, ele divide e atrapalha casamentos.
a maior razão de divórcios e de famílias que se desfazem é a má gestão, a falta de entendimento em relação ao dinheiro. E Paulo aqui ele começa a ministrar sobre a igreja o sentido da gratidão. Existe uma palavra muito poderosa que nesse capítulo e nessa lição aqui ela é muito prevalente, que é essa palavra aqui, a palavra contentamento. É a gente aprender a ser feliz, a viver com aquilo que nós temos, ter gratidão a Deus por aquilo que Ele fez. No capítulo 6, versículos 6 a 8, o pastor Leandro fez aqui parte dessa leitura, eu quero ler junto com você. Mas grande ganho é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos a esse mundo e é manifesto que nada poderemos levar dele. Ou seja, o que eu tenho aqui nesse mundo, aqui vai ficar. No céu não vai entrar o carro, não vai entrar a casa, não vai entrar nada. A gente tem que aprender a valorizar aquilo que realmente tem valor aqui nessa vida. E no versículo 8, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, satisfeitos. Então, Paulo aqui fala do poder do contentamento, de ser feliz com aquilo que Deus tem dado, tem colocado nas nossas mãos. E algo importante, né, pastor Leandro? Principalmente nos dias de hoje, a gente vive numa sociedade muito consumista, muito voltada ao ter e não ao ser. É verdade. E é muito interessante falar a respeito de ter e ser, é que a Bíblia diz que Judas era o homem que tinha bolsa, no entanto ele era ladrão. Se existe alguém que não deveria ser o que ele era, é Judas, porque tinha a bolsa da confiança, tinha o dinheiro de Jesus, mas ainda assim era ladrão. Isso mostra que o ter nada tem a ver com o ser e o ser nada tem a ver com o ter. Interessante que isso causa muita preocupação hoje. Eu parei um pouco para dar uma olhadinha, dei uma olhadinha. A principal preocupação de 76% dos brasileiros é justamente essa, a questão do contentamento. A gente insatisfeita com aquilo que tem ou aonde chegou. 50% dos divórcios no Brasil se dão justamente por essa questão, a falta de sabedoria, de como lidar, de haver contentamento com o que tem. Provérbios capítulo 23, versículo 4, não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso e tenha contentamento. Com isso, nós encerramos o nosso primeiro bloco, daqui a pouco voltamos com o ponto de número 2, amor ao dinheiro, perigo da ganância, cuidado com a cobiça, combater o bom combate. Já deu para ver que essa lição tem muito pano para manga, tem muita coisa boa para a gente poder ser edificado, abençoar nossa família, nossa igreja. Daqui a pouco voltamos com o nosso último bloco.